isso aí, pessoal. Bem-vindos de volta à nossa série de vídeos falando sobre redes MPLS. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre eBGP Multihope com a utilização de BFD. Então aqui está a nossa topologia. Então nesse cenário nós vamos utilizar a seção BGP utilizando Multihope, ou seja, nós não vamos fazer a seção BGP utilizando direto o /30. Vamos para isso utilizar uma loopback no CPE e uma loopback no PE. Mas por que eu utilizo um eBGP Multihope? Nesse cenário aqui, o cliente ele tem o benefício de ter a utilização dos dois links. Então, aqui ele não tem 2 GB. Vale lembrar que ele não tem 2 GB, mas ele tem 1 mais 1. Então, com o eBGP Multihope ele consegue fazer o balanceamento do tráfego utilizando os dois links. Outro ponto interessante é que, considerando a tabela de roteamento full da internet, próximo de 1 milhão de rotas, se eu tivesse 2 seções BGP aqui, o equipamento precisaria suportar os 2 milhões de rotas, coisa que com o eBGP Multihope você vai ter somente uma seção e está resolvido. E aqui você também tem a sua contingência. Então, se esse link aqui falhar, a seção BGP não vai cair e o tráfego continua fluindo por essa aqui. Esses são alguns benefícios. E a configuração é bem tranquila. Então, no CPE eu vou configurar 2 rotas estáticas apontando para a loopback do PE e no PE eu configuro 2 rotas estáticas apontando, respectivamente aqui os endereços para o CPE. Então, para chegar no 190.1.1.1, eu tenho 2 rotas mandando para o CPE. E no CPE, obviamente aqui, eu tenho 2 rotas estáticas enviando para chegar na loopback do PE. E a configuração do eBGP Multihope é bem tranquila. Então eu vou aqui no Router BGP, coloco o Neighbor e especifico o meu Update Source Loopback 0. Aqui no PE, Router BGP 1000, eBGP Multihope também, e informo que a minha loopback 191 que é o source. Então a sessão vai fechar de loopback para loopback. E aí vem uma questão, Essas rotas elas são estáticas. E se o link apresentar um problema aqui no meio do caminho, ou seja, um rompimento de fibra ou um mau funcionamento na SFP, o que será que acontece com essas rotas estáticas? Porque são rotas estáticas para sair da tabela somente se essas interfaces caírem para down ou se eu tirá-las manualmente. Então, vamos simular aqui um cenário para a gente ver um problema ocorrendo no meio do link, qual o comportamento da sessão. Eu estou conectado aqui no que seria o PE. Deixa eu dar um show IP BGP Summary. Está aqui tudo ok. Minha sessão BGP. Então eu estou aqui e estou vendo a minha sessão BGP estabelecida com 190.1.1.1. E aqui eu tenho as rotas estáticas. As 2 rotas, enviando respectivamente pela Giga 1 e pela Giga 4. E está tudo perfeito. Eu tenho conectividade aqui com os meus endereços de WAN e aqui a rota estática normalmente. Perfeito, aqui está num cenário bem tranquilo, o BGP no ar, tudo funcionando. Vamos aqui para o CPE. O CPE a mesma coisa. Então tem aqui a sessão estabelecida, show IP route. Tenho aqui as 2 rotas estáticas, então eu tenho o balanceamento aqui ocorrendo. Então agora nós vamos simular uma falha aqui no meio do link. Um rompimento de fibra, uma SFP com defeito, ou qualquer outro tipo de falha. Então eu vou entrar aqui no switch do POP e vou desativar a interface fast 1/15. A 1/15 é essa porta aqui virado para a rede, do POP para o cliente. Mas eu poderia fazer daqui para cá, ou nessa interface, ou nessa, não tem problema. 1/15, shutdown. Vamos ver como vai se comportar tanto o PE quanto o CPE. Vamos ver qual link que caiu. Então vamos ver aqui. Esse aqui já não tenho mais conectividade. Vamos ver do lado de cá.
também não tenho conectividade. Opa, o BGP caiu. Entretanto, o meu outro link aqui ele continua operacional. E aqui é onde mora o problema. Porque quando o link foi vendido, com certeza foi passado para o cliente. Você tem dois links. Se um link apresentar problema, nesse cenário aqui, o seu tráfego vai funcionar pelo outro link. Mas na prática nós estamos vendo que isso não está acontecendo. Por qual motivo? Porque aqui eu permaneço com as duas rotas estáticas, sendo que um dos links está com problema. E aqui no caso do CPE, a mesmíssima coisa. E agora, como que a gente soluciona esse problema? Uma solução, se for um ambiente corporativo, onde você gerencia todos os equipamentos, é comum a pessoa usar um IP-CLA com um track, né, para verificar a disponibilidade. Mas em um ambiente de Service Provider, muito difícil, né, o provedor vai utilizar IP-CLA. Então nós temos outros protocolos que podem auxiliar nessa situação. E o que estamos pensando aqui é em utilizar o BFD, o Bidirectional Forwarding Detection. Basicamente, o BFD ele vai ficar enviando pacotes pelo link e ele espera receber esses pacotes de volta. Não recebeu esses pacotes? Logo, isso significa que o link está com algum defeito. Então, eu vou deixar um link bem interessante, com bastante detalhes sobre o BFD aqui na descrição, mas vamos direto para a prática. Então, aqui eu já tenho as rotas estáticas previamente configuradas. Então, basicamente, o BFD ele não consegue fazer esse trabalho sozinho. Ele trabalha junto com o protocolo de roteamento. Pode ser um protocolo dinâmico, o próprio BGP, o ISIS, o OSPF, mas nesse cenário aqui nós vamos atrelar o BFD a uma rota estática. Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer aqui é entrar na interface, e aí eu vou habilitar o BFD. Não vou colocar uns timers aqui tão agressivos, vou deixar um timer um pouco mais tranquilo devido a ser um ambiente virtual, né, um laboratório. Então na Giga 1 eu coloco essa configuração e na Giga 4 eu faço a mesma configuração. Esse valor aqui ele é em milissegundos. E aí, feita a configuração das interfaces, agora eu preciso atrelar o BFD ao protocolo de roteamento estático. Então, basicamente, eu vou ip-route, static, qual protocolo? BFD, qual interface? A minha Giga 1, qual que é o next hop da Giga 1? É esse, 7216.10.1. Então, ele vai ficar verificando se essa sessão, né, se esse endereço, se ele está respondendo. E agora vamos fazer a mesma coisa para pela Giga 4 da rede aqui 192.10.1. Perfeito. Com essa configuração eu já posso até retornar aqui a interface que anteriormente eu deixei fora. E aqui, se a gente der um show history, basicamente a configuração foi essa. Eu vou aplicar essas mesmas configurações aqui do lado do PE, porque veja, o BFD, eu tenho que ter a configuração do BFD nos dois equipamentos. Então eu tenho que ter no CPE e preciso ter também no PE. Então já foi feito no CPE, vou fazer aqui a parte do PE, as interfaces são as mesmas, e aí eu só mudo os endereços. Então aqui é a mesma coisa. IP-route static, protocolo BFD, Gigabit Ethernet 1, o next hop 172.16.10.2. E da Giga 4, nos logs, e da Giga 4 é o next hop 10.192.10.2. Perfeito. Aqui a primeira coisa que nós vamos ver, nossa seção BGP já está operacional, perfeito. E aqui vamos ver se o BFD está operacional. Perfeito, já tenho aqui minhas duas sessões operacionais, as minhas rotas estáticas permanecem aqui, vamos ver do lado do CPS, permanece a mesma coisa, show IP BGP, show IP BGP Summary, está no ar, e aqui eu tenho
as duas rotas estáticas. Então agora, o que eu espero? Eu espero que na quebra desse link, uma seção BFD ela vai para down, mas a minha seção BGP ela não deve cair, deve continuar trafegando pela linha de cima, pelo link de cima. Vamos fazer o teste, então eu vou fazer a mesmíssima coisa que eu havia feito aqui na porta 15, então eu estou desativando aqui a porta 15, esse link aqui vai ficar inoperante, tudo tem que funcionar por esse link, diferentemente do que aconteceu anteriormente, que a rota estática, sem verificar, né, o outro lado aqui, o neighbor, ela ficava ativa, mandou por aqui e a seção BGP foi para down. Então, desativei a interface e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se apresenta alguma... Opa, então o BFD ele já me deu aqui uma informação. Show BFD Neighbors. Então aqui estava up, já passou para down. Opa, aqui a mesma coisa. Show BFD Neighbors. Aqui também passou para down, né? E a minha seção BGP? Opa, a minha seção BGP não caiu. E agora as rotas estáticas? Bom, se o meu roteamento estático estava atrelado ao BFD, será que agora a rota saiu automaticamente da tabela de roteamento? Olha que beleza. Então, esse link não está mais operacional, então o BFD ficou down e todo o tráfego agora está trafegando apenas pela Giga 4, conforme esperado. E aqui do lado do PE, a mesmíssima coisa. Perfeito. Automaticamente o BFD removeu as rotas, a rota estática nesse caso. E aí eu não tenho mais aquele velho problema. Então essa é uma das formas de solucionar essa deficiência, nesse problema que uma implantação sem BFD no roteamento estático pode trazer para os clientes que utilizam essa solução junto ao provedor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço, desejo um ano excelente para todos nós. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.